Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil, canal que foi criado por mim com o objetivo de expor casos que foram negligenciados pela polícia brasileira e também pela justiça brasileira. O primeiro conteúdo desse canal fala sobre o meu caso, que foi negligenciado pelas autoridades policiais do Brasil e também pela justiça brasileira. E a minha denúncia é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e contra duas professoras que assim se auto-intitulam, professoras pesquisadoras da mesma universidade, mas que são sócias de crime e parceiras sexuais desse reitor. A minha denúncia é contra essas três pessoas e meu caso até agora não foi solucionado pela justiça, não teve nenhum parecer e ao que tudo indica, como já falei em todos os outros vídeos, pelo que ficou bem claro para mim, durante a primeira audiência, primeira e última audiência que eu tive lá na Polícia Federal, unidade aqui de Araguaína, Tocantins, ficou bem claro para mim que possivelmente eu serei presa, incriminada ou processada no lugar dessas pessoas, porque muitas autoridades policiais foram compradas, se venderam para essas pessoas para me perseguirem junto com elas. Não só para me perseguirem, mas também essas autoridades policiais foram colocadas no negócio aí desses três criminosos como laranjas, e não querem ser expostas, Inclusive a equipe da unidade aqui de Araguaína, da PF aqui de Araguaína, foi a última, creio eu, a se vender para essas pessoas e a entrarem também para o negócio como laranjas. Já falei também aqui da contratação de um agente, dessa unidade aqui, que tinha sido contratado por esses três para me assassinar, Ele tinha recebido aí um valor altíssimo em dinheiro e creio eu que até bens materiais também, possivelmente foi colocado no negócio também como laranja e tinha recebido aí uma grana, aí para me assassinar assim que tivesse a primeira oportunidade. E eu estou expondo o caso aqui nesse canal, que foi criado com esse objetivo, de expor mesmo, de denunciar mesmo, porque o caso não foi solucionado até agora. Os culpados, pelo menos os três principais acusados e seus braços direitos, não sofreram nenhuma punição por parte da justiça brasileira. Enfim, estão aí impunes, vivendo suas vidas normalmente, trabalhando normalmente e rindo da cara das pessoas que não só eu, mas outras pessoas, que não estão mais vivas para contar a história, foram vítimas dessas pessoas. Gostaria de fazer o apelo que eu sempre faço, sempre no início, e ao final de cada vídeo, para que autoridades internacionais me tirem do país, porque essas pessoas impossibilitaram completamente a minha sobrevivência aqui, pelo menos em todas as cidades que eu tive até agora, tentando viver em paz e tentando fugir dessas pessoas. Tentativa essas que foram até agora fracassadas e frustradas pelas mesmas, com a participação dessas autoridades policiais que se venderam, e que creio eu possivelmente ainda estão aí se vendendo, para essas pessoas. E também minha última descoberta, autoridades políticas, também tiveram participação direta nessa perseguição oculta e velada contra mim, que é crime cibernético, invasão de privacidade, intimidade, entre outras coisas. Dois governadores, um da esquerda e outro da direita, e dois ministros também, creio eu, que
também, né, um da esquerda e outro da direita e uma ex-autoridade máxima do país. Todos eles foram colocados nessa situação a pedido dos 3 principais acusados para que, juntamente com as autoridades policiais que se venderam para elas e que foram colocadas no negócio como laranjas, né, por elas, impedissem a justiça de ser feita, né, e consequentemente beneficiasse essas pessoas e também protegesse, né, essas pessoas. É o que está acontecendo até agora. Essas autoridades policiais que se venderam, incluindo a APF, unidade aqui de Araguaína, e também esses 5 políticos, né, que são 2 da esquerda e 2 da direita e a ex-autoridade máxima do país, né, é isso que eles estão fazendo até agora, protegendo todas essas pessoas. Falo aqui, né, os principais acusados, seus braços direitos e demais integrantes, né, que tiveram participação direta nesses crimes que foram cometidos não só contra mim, mas contra pessoas da minha família, levando uma delas de modo indireto e não convencional a óbito, né? Fizeram isso com a intenção de roubar ela, né? E assim o fizeram. Então essas pessoas estão fazendo isso até agora. Estão protegendo essas pessoas, estão beneficiando elas, estão fazendo de tudo para que o caso não seja exposto, para que não venha à tona e para que o nome delas também não venha à tona aí para todo o Brasil, né, como participantes diretos, né, desse crime, né, que foi cometido contra mim, contra uma pessoa da minha família que morreu, já falei, e contra outras pessoas da minha família também que não morreram, mas que uma delas está em um estado irreversível de uma doença aí, né, e que dificilmente a família, né, nós da família vamos conseguir reverter esse quadro. É isso que eu tenho para falar. Mais uma vez, meu caso só não foi solucionado por isso, por conta da venda das autoridades policiais e da entrada de políticos também, né, que a pedido dessas 3 pessoas, dos 3 principais acusados, entraram para a situação cometendo o mesmo crime contra mim, né, e depois foram chantageadas, né, para que impedissem a justiça de ser feita e beneficiasse essas pessoas e também protegessem elas de uma possível prisão ou punição por parte da lei, né, brasileira, da justiça brasileira. É isso que eu tenho para falar. Bom, esse vídeo faz parte da playlist que trata da biografia dos 3 principais acusados. O primeiro vídeo fala da biografia oculta do reitor Ayrton Siben, reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Eu vou narrar aqui um pouco da biografia oculta dele, enfim, que agora não vai ser mais oculta, agora vai ser exposta para todo o Brasil, né, através desse canal. E depois desse vídeo aqui vai sair mais 2 vídeos que trata da biografia das 2 sócias de crime dele, que são as pessoas que se auto-intitulam professoras, pesquisadoras, mas que não passam de ladronas e estelionatárias, assim como o próprio reitor e todas as pessoas que tiveram participação direta nos crimes que foram cometidos contra mim e contra a minha família. São ladrões e são estelionatários que se utilizam de tecnologia, de crimes cibernéticos para passarem despercebidos e cometerem seus crimes de modo oculto e velado. Bom, eu gostaria de falar em relação a isso também, a essas 2 mulheres, entre aspas, da UFNT, que são sócias de crime do reitor. Eu gostaria de dizer aqui que eu não vou mais utilizar o termo professoras,
para me referir a essas duas pessoas, porque essas pessoas não me representam, nunca me representaram e nunca vão me representar como nada, entendeu? E para mim, como já falei aqui, não são duas professoras ou três professores, são três ladrões e estelionatários. Não são também pesquisadores, muito menos, porque também se utilizam de suas práticas criminosas para cometerem roubo de pesquisas, de projetos, de ideias, enfim. Não passam de ladrões estelionatários em todos os sentidos. E também são pessoas desonestas intelectualmente falando, né, a respeito, né, aí da profissão que eles se auto-intitulam, né, ter. Enfim, não são professores, não são pesquisadores, são ladrões e estelionatários. E eu acabei modificando aqui o termo quando eu me refiro a essas duas pessoas, né? Eu tirei o termo professoras, duas professoras, sempre quando eu falo aqui no meu texto, eu substituí pelo termo sócias de crime, porque é isso que essas duas pessoas são, dessa outra pessoa que também se auto-intitula professor, pesquisador, mas que não é um ladrão, é um estelionatário dos piores. Então eu acabei trocando esse termo, eu substituí o termo professoras para sócias de crime, e também quando eu me referi a essa pessoa aqui chamada Ayrton Siben, que se auto-intitula reitor, professor, pesquisador, eu vou usar o mesmo termo, ladrão, estelionatário, é isso que ele é. Bom, e gostaria de pedir também, assim como eu pedi perdão e desculpa para as prostitutas de todo o Brasil, que eu considero mulheres muito mais dignas e muito mais honradas e merecedoras de respeito, né, do que essas duas pessoas aqui, sócias de crime, todas as outras mulheres que acabaram entrando aí para a rede de sexo, né? Eu troquei o termo lá, prostituição, e coloquei o termo sexo para substituir, porque eu considero as prostitutas do Brasil mulheres muito mais dignas, mulheres muito mais honradas e merecedoras do meu respeito do que essas mulheres aí, né, que se auto-intitulam professoras, pesquisadoras, mas que não passam de ladronas, de estelionatárias, criminosas da pior espécie. Então aqui, do mesmo modo que eu pedi desculpa para as prostitutas de todo o Brasil por ter usado esse termo, eu peço desculpa também a todas as professoras e professores do Brasil, principalmente, mas principalmente aqueles que acordam 5h30 da madrugada para preparar suas aulas, aqueles que percorrem distâncias a pé para chegar até o seu local de trabalho e exercer sua profissão, que não tem meio de transporte, que vai a pé, ou que às vezes tem mais um meio de transporte, seja ele do governo, ou seja ele o meio de transporte próprio, particular, é precário, porque essa é a nossa realidade. Infelizmente, pode não ser em todo o Brasil, mas nas localidades de mais difícil acesso é uma realidade, sim. E quem vive ela sabe que eu estou falando a verdade. Então, são esses professores e professoras que me representam. Os humildes, os que vieram da pobreza, os que têm dificuldade para exercer sua profissão, que exercem sua profissão com dificuldade, tanto para chegar até o local de trabalho, como em relação a todo como que eu posso dizer, ao que é oferecido para essas pessoas, né, em termos de condições de trabalho, que em muitos lugares aí remotos do país, de difícil acesso, essas pessoas exercem seu trabalho com muita dificuldade, mas exercem. E são essas que me representam, e não esses parasitas
do governo brasileiro, do Estado brasileiro, que, para mim, promove terrorismo humano, tecnológico, mental e psicológico contra as pessoas e matando de modo indireto a cada ato de corrupção que comete, que foi o que aconteceu nesse caso aqui, né, em relação a esses crimes que cometeram contra mim, contra uma pessoa da minha família e contra outras pessoas da minha família. A cada ato de corrupção nesse país, uma pessoa morre indiretamente pelas mãos desses políticos e dessas autoridades policiais corruptas e mercenárias. É isso que eu tenho para falar inicialmente. Essas pessoas da UFNT não me representam. Para mim, não são professores. São ladrões, são estelionatários, deveriam estar sendo tratados como tal e por conta da entrada de políticos, né, e da compra de autoridades policiais, entre outras questões envolvidas, né, ficam aí impunes, né, e cometendo seus crimes, né, à torto e à direita aí, né, e assim vão ficar, né, creio eu, que por um bom tempo, até os últimos malditos dias de suas vidas. É isso que eu tenho para falar. Não me representam, para mim não são professores, são ladrões, são estelionatários, são criminosos dos piores, que agem de forma oculta e velada, se utilizando de tecnologia, entre outras práticas, para cometerem seus crimes. Na verdade, é isso. Não são professores. Professores são as pessoas que exercem sua profissão de modo digno, honesto e honrado. E que para, né, exercer, né, também tem uma certa dificuldade. E eu já falei aqui quais são. Em muitos lugares do nosso país, muitos professores e muitas professoras exercendo sua profissão de modo digno, honesto e honrado, mas com bastante dificuldade. Esses sim me representam, e não esses parasitas do governo e do Estado que ficam aí a cargo de ficar cerceando a liberdade alheia, que ficam a cargo de ficarem espionando a vida alheia para, né, conseguir, né, atingir seus objetivos ocultos e velados. Enfim, é isso que eu tenho para dizer inicialmente. Bom, e vamos à biografia oculta da pessoa que se auto-intitula reitor pesquisador. Biografia oculta de Ayrton Siden, reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Bom, eu coloquei por tópicos porque para narrar do início ao fim é muita coisa, né? E eu não quero me alongar muito nesse vídeo e nem deixar as pessoas que estão assistindo, né, cansadas. Bom, foi colocado por Bolsonaro na universidade, tem ligação com grupos nazistas de extrema direita, tem também uma tatuagem escondida no corpo que comprova isso. Pega os resultados, entre aspas, positivos e parte do lucro das mortes espirituais que consegue causar através de rituais de morte e destruição feitos por Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, que são transmitidos por pontos de escuta e rastreadores para entregar para os grupos nazistas com quem ele tem ligação. Persegue pessoas junto com André e Elisa e mata de modo não convencional e espiritual, modo indireto, para roubar e enriquecer. Se utiliza de pessoas que prestam serviço tecnológico criminoso para cometer crimes cibernéticos, roubos, estelionato, espionagem ilegal, invasão de privacidade, intimidade, entre outros crimes. Matou de modo não convencional e indireto 5 pessoas, entre elas professora Isabel Auler, mãe e sobrinha da professora Mara Alessandra de Assis, Beatriz, uma funcionária da UFNT, que engravidou dele, Dr. Afonso, proprietário da Clínica Viva,
e Márcia de Souza Trindade, minha prima, né? Todas essas pessoas, depois que morreram, foram roubadas pelo reitor e suas 2 sócias de crime e também seus braços direitos, né? Todas elas, depois que morreram, foram roubadas por essas pessoas. Ayrton Siben se autodenomina umbandista, mas sua prática espiritual é a necromancia, ritual feito com pedaços de cadáveres em que ele, André e Elisa, né, usam para fazer rituais de riqueza e poder, vilipendiando de forma criminosa cadáveres. Casou espiritualmente com as 2 sócias de crime, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, em um ritual de riqueza e poder, e tem com elas um pacto espiritual de lealdade e fidelidade para que suas práticas criminosas, né, tanto as desses três, como de seus braços direitos e demais integrantes da rede de crime organizado, né, nunca sejam pegos, né, ou nunca se entreguem aí para a justiça. Formou uma rede de sexo junto com Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, onde tanto mulheres como homens eram colocados como laranjas para servirem sexualmente ele e suas 2 sócias de crime e demais professores e professoras da UFNT. Essa rede funcionava tanto dentro como fora da universidade. Na rede de sexo criada por ele e as 2 sócias de crime, obrigatoriamente as mulheres tinham que deixar ele as estuprar para entrar e permanecer no negócio como laranjas. Quanto mais positiva fosse a opinião do reitor sobre o desempenho dessas mulheres ao se deixarem estuprar por ele, maior era o ganho financeiro e material delas, né, entregues pelo reitor e suas 2 sócias de crime. Obrigatoriamente, as mulheres que entravam para a rede de sexo passavam por uma série de exames médicos e, se fossem consideradas aptas, tinham que engravidar do reitor e interromper a gravidez obrigatoriamente no 2º mês de gestação, para que o feto fosse usado por ele, André e Elisa, em rituais de riqueza e poder, onde os mesmos eram ingeridos pelos 3. Além dos fetos, essas mulheres forneciam mensalmente, creio eu, uma quantidade de ml em sangue, para que ele e as 2 sócias de crime bebessem em seus rituais. Roubou. Agora eu vou falar um pouquinho da biografia familiar e oculta do reitor. Roubou parte da herança dos pais, que tinha ficado para um de seus irmãos. Estuprava a irmã. Na adolescência, ela engravidou dele e teve que interromper a gravidez para que não houvesse um escândalo na família. Ofereceu os 4 filhos não biológicos de 2 casamentos, né, que ele teve às entidades malignas, para que, enquanto essas crianças fossem vivas e saudáveis, ele e suas 2 sócias de crime fossem bem-sucedidos em suas práticas criminosas e que essas também, e para que essas também, se perpetuasse. As mulheres que eram recrutadas por ele e suas 2 sócias de crime para entrarem para a rede de sexo, além de obrigatoriamente se deixarem estuprar por ele, fornecerem sangue, engravidarem e abortarem, também tinham que deixar serem espancadas por ele para que o ganho delas fosse ainda mais alto possível dentro da rede de sexo e também para permanecer na mesma. Teve relações sexuais com adolescentes indígenas da aldeia Carajá Xambioá com conhecimento e participação direta do professor Francisco Edviges Albuquerque, que ficava a cargo, juntamente com Elisa Borges de Alcântara Alencar, de escolher essas adolescentes para o reitor. Ele também, com a ajuda de Elisa, que ia até lá com esse objetivo, estuprou 2 indígenas adolescentes, uma de 16 e outra de 17, fato que foi denunciado
na Polícia Civil de Araguaína, Tocantins, e que foi arquivado pela autoridade policial da época a pedido dele e de suas 2 sócias de crime. Desviou dinheiro da universidade junto com Andréia e Elisa, fato também denunciado pela professora Isabel Auler, antes dela morrer, e que também foi arquivado pela autoridade policial da época, a pedido dele e de suas 2 sócias de crime. Ele, André e Elisa têm dupla personalidade, escondem sua psicopatia de todos, são pessoas capazes de fazer qualquer coisa contra qualquer pessoa por dinheiro, riqueza e poder. Seu modo de agir, oculto, usando a tecnologia espiã, usando o financeiro, que é fruto de roubos e estelionato, conseguido através de mortes espirituais das vítimas, que eles conseguem fazer. Usam tanto autoridades policiais do país como políticas para cometer seus crimes, junto com eles, e também para beneficiá-los e protegê-los de uma possível prisão ou responsabilização por parte da justiça brasileira. Tanto a rede de crime organizado como a de sexo que essas 3 pessoas criaram, com atuação tanto dentro como fora da UFNT, já estendeu suas práticas criminosas por quase todos os estados brasileiros, com a participação direta das autoridades policiais do país, inclusive da Polícia Federal, e dos políticos que beneficiam e protegem eles, políticos da esquerda e políticos da direita, inclusive a ex-autoridade máxima, que foi colocada na situação a pedido dos 3, para impedir a justiça de ser feita, para me perseguir e me prejudicar junto com as autoridades policiais que foram compradas por eles, como outras aí que foram metidas nessa. Então, eu digo aqui com todas as letras e palavras, que com a participação direta das autoridades policiais do país, inclusive da Polícia Federal e dos políticos que beneficiam e protegem eles, mais especificamente Lula e Bolsonaro, e também outros políticos, da esquerda e da direita. É isso que eu tenho para falar. Esse vídeo não vai ficar muito longo, não vou me alongar muito. Essa é a biografia oculta, velada, da pessoa que se auto-intitula reitor, pesquisador, mas que não passa de um ladrão, de um estelionatário, assim como as 2 pessoas que se uniu a ele para me perseguir, para tentar me matar espiritualmente usando uma tecnologia espiã, e implantando ela nas minhas residências de modo ilegal e criminoso, e com a participação direta desses professores, entre aspas, ladrões, estelionatários de dentro da UFNT, e de pessoas também de fora da UFNT. Bom, eu vou gravar um vídeo à parte hoje, que fala de alguns comentários de Ayrton Siben lá em uma das páginas dele, falando de uma denúncia que ele fez contra mim, que é a denúncia que ele fez para a Polícia Federal aqui, unidade de Araguaína, Tocantins, em que ele exigiu a minha prisão, exigiu que me processassem, enfim, ele cita 4 órgãos, 4 autoridades lá, entre a autoridade policial, que é a PF, ele cita mais 3 órgãos lá, em que ele teria oferecido denúncia, a meu respeito, falando de calúnia, difamação, crime cibernético. Vejam só a ironia, crime cibernético. O reitor está me acusando de ter cometido contra ele crime cibernético, enfim. Entre outras coisas, uso indevido de imagem, exposição, entre outras coisas. E lá ele fala que fez essa denúncia a esses órgãos, incluindo a autoridade policial que eu já falei, que é a Polícia Federal aqui, unidade de Araguaína, mas que até agora nenhum processo
chegou até mim nenhuma intimação, nem da parte dele e nem da parte de suas duas sócias de crime, e muito menos dos professores da UFNT e das pessoas de fora da UFNT, né, e dos braços direitos. Nada chegou até mim até agora, e eu estou esperando. E assim que chegar algo até mim, eu vou pegar, vou gravar um vídeo, né, vou comentar a respeito, fundamentando, se possível, né, com base em conhecimento, né, científico, enfim, de acordo com a lei, porque eu já estou, né, estudando isso aí, como eu já falei em outros vídeos. Eu mesmo estou fazendo a minha defesa, porque até o advogado que eu tinha, eles, além de terem comprado ele, silenciaram ele também, e eu enviei uma mensagem para ele, deixando bem claro que ele não me representa mais, porque ele apenas pegou o dinheiro que eu paguei para que ele me representasse e ele não fez nada. Enfim, tenho prints de todas as conversas com esse advogado, e também vai ser gravado um vídeo à parte para falar, né, da contratação dele, de todas as conversas que tive com ele desde o início até o fim, quando eu deixei bem claro para ele que ele não me representava mais, e deixei bem claro o motivo, né, o porquê dele não me representar mais. Então é isso. Estou aguardando esses processos. Gostaria de deixar bem claro aqui para esse ladrão estelionatário chamado Ayrton Siben e para suas duas sócias de crimes, seus braços direitos, né, e demais integrantes, tanto de dentro da universidade como de fora, que estou aguardando ansiosamente seus processos, suas denúncias e suas intimações, tá? E que assim que eu receber, eu irei gravar um vídeo aqui comentando a respeito dos mesmos. Só que até agora nada chegou até mim, mas estou aguardando. Tá bom? É isso. Tenham todos uma ótima tarde. 12h45 agora, né? Tenham todos uma ótima tarde e aguardem o vídeo à parte em que eu irei comentar a respeito, né, de um informe que esse ladrão estelionatário deixou lá na página dele, comentando a respeito do assunto. O que for de minha responsabilidade, eu assumo, assim como eu já assumi lá na PF. Eu deixo bem claro aqui o porquê de eu estar expondo dessa forma, o porquê das ameaças que eu fiz, né, para essas pessoas, que é a ausência total do Estado brasileiro na situação, né, a ausência, a negligência e negação total do Estado brasileiro, e que, sendo assim, eu, né, como um ser humano, tenho todo o direito de me defender, seja, né, de qual modo for. Então é isso. Eu vou comentar a respeito desse informe, né, e vou fazer algumas considerações em um vídeo à parte que eu vou gravar mais tarde. Essa foi a biografia oculta e criminosa da pessoa que se auto-intitula pesquisador, professor, mas que não passa de um ladrão, de um estelionatário, né? É isso. Tenham todos uma ótima tarde e aguardem o próximo vídeo no canal Arquivo Morto Brasil.